Então, é óbvio que a gente está preocupado com as redes sociais. A gente sabe que está muito atrás, né, da extrema-direita com essa relação, porque eu acho que a gente tem um pouco de princípio quando usa as redes sociais, coisa que eles não têm, né? E eu acho que o presidente Lula fala muito disso, né? A verdade caminha a passos lentos e a mentira voa. E é muito difícil quando você constrói uma mentira, se, né, dissipa pelas redes, para você poder desconstruir essa mentira. Então, eu não sei se a gente tem que perder muito tempo. A gente passou em 22 perdendo muito tempo desconstruindo coisas. Eu acho que a gente precisa ser positivo. A gente precisa apresentar as coisas positivas, que eu acho que é o caminho mais correto. E aí, obviamente, as redes sociais são uma estratégia importantíssima, não podemos desconsiderar. A gente vai continuar falando de redes sociais, mas quem está nos acompanhando na TV sabe que eu tenho aqui obrigação de chamar um intervalo. O nosso tempo está voando. Eu pedi à primeira-dama, por ser uma entrevista para nós, né, dos dois veículos, bastante importante, relevante, e a primeira-dama fala muito pouco, pedi se a gente podia esticar um pouquinho, ela foi benevolente. Então, hoje a gente vai um pouquinho além das 8, na medida do desespero da equipe que está aqui, porque ela tem que pegar um voo para trabalhar. Mas, enfim, eu vou fazer um intervalo muito rápido, vou seguir falando de redes sociais. Quando a gente reunir toda a nossa audiência, você já sabe, né? Tem aquele nosso trato, você não perde nada, que está com a gente na TV. Se ficar muito curioso, vem para o YouTube, que lá a gente não para nunca. Já voltamos. O Kanzian trouxe assunto rede social, e aí tem duas questões que eu preciso trabalhar, não posso deixar de passar por elas. Elas são ambas muito chatas, porque por mais que a senhora, nesse caso em específico que eu vou tratar, que seja vítima, é horrível, e eu falo por experiência própria, num grau assim, 1/200 do que a senhora experimentou, mas invadiram o perfil da senhora. Inclusive era um menor de idade, um dos envolvidos, né? Mais de um, mas era um menor de idade. E fizeram uma série de publicações, assim, como a gente está num ambiente de muita liberdade, de prostituta para baixo, assim, uma coisa pavorosa, assim, ou muito ofensiva. A senhora decidiu ir para o pau, falando português, claro. Foi processar, chegou a comparecer em audiência na Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal para poder levar a coisa adiante. Queria perguntar em que pé está isso e quanto tempo a senhora ponderou sobre o que faria com aquilo de verdade. Porque houve, inclusive, aquela morosidade do X, ex-Twitter, né? Tira, não sei o quê, toda um grande caos. Uma morosidade proposital. Isso eu tenho certeza absoluta, porque no mesmo instante a equipe entrou em contato e, não, porque 500 motivos para não tirar do ar. Um perfil que claramente tinha sido invadido. E ainda querendo colocar a responsabilidade em mim. Então, porque a minha senha, inclusive, desculpe o UOL, mas a minha senha do UOL estava num documento público, não só a minha, como de milhares de pessoas, como acontece. Na Deep Web você acha isso fácil, né? E acharam a minha senha e conseguiram invadir o meu perfil. Então, e eu digo sempre que aquela morosidade era porque aquilo estava rendendo dinheiro, estava monetizando, né, o dono daquela rede social, entendeu? E acho que talvez a minha maior ira, eu acho que eu queria era processar mesmo o dono daquela rede social, né? Mas como até isso eles têm uma proteção grande, porque eles não têm um escritório físico, você não sabe aonde eles estão, né? Esse ano algumas famílias, acho que, se não me engano, inglesas, conseguiram processar o Zuckerman lá nos Estados Unidos e ganharam, né? Pela depressão da filha dele por conta do bullying em rede social. Isso é importante, foi importantíssimo isso que acontecesse. Mas naquele momento eu não tinha um instrumento jurídico. Então, o único instrumento jurídico era porque a polícia localizou, né, o menor, que também estava sendo instruído por um maior, utilizado por um maior para processar. Eu acho que tem que processar. Eu acho que
A gente pode até, em alguns momentos, perder, não avançar, mas acho que a gente tem sempre que processar. Estamos de volta, reunimos toda a nossa audiência. Acabei de perguntar aqui, ainda falando sobre redes sociais. A primeira-dama teve o perfil dela invadido e brutalizado. Realmente foi assim, eram xingamentos muito pesados. Ela decidiu processar. Havia um menor, que inclusive estava ao lado de um maior de idade, mas... né, se aproveitam, como no crime presencial e no digital. Sim. Também, né? E no fim, a primeira-dama decidiu processar e está levando adiante a contenda e não se arrepende, não acha que é um... E por que a senhora disse que isso foi muito importante? Abriu os olhos ou chamou atenção para essa pauta também, para a violência, etc? Eu tenho falado muito sobre essa questão da monetização, né, do discurso de ódio contra as mulheres na rede. É importante falar disso porque hoje a gente tem cerca de 130 ou 170 canais, né, daquele famosinho discurso de ódio que a gente está chamando dos Red Pill. Não sei se você já viu algum deles. Tem inclusive um documentário num canal de streaming que fala especificamente sobre isso, né? O diretor, ele acompanha, né, esses homens, né, dessas redes sociais. É de enjoar. Eu não consegui... Eu vou vendo aos poucos porque é muito difícil. Não sei se você já assistiu, Fernando. Eu assisti no Netflix. Pois é. Então, e isso, por trás disso, está sempre dinheiro. Está sempre a monetização. Esses homens estão ganhando muito dinheiro, sabe, para colocar a gente nesse lugar de ódio, né? De falar de corpo, de falar de postura, de falar de como nós devemos, de falar de não votar, de que nós não podemos votar. Então, a gente tem que entender que não é só o discurso de ódio pelo ódio. Esse discurso de ódio está sendo muito bem rentável, sabe? Não só para quem apresenta, mas para os donos das plataformas.